sou a Balícia, tudo bem com você? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindes, tá bom? Esse canal fala sobre a cultura japonesa, principalmente do meu ponto de vista como estrangeira vivendo aqui no Japão. Então eu faço vários vlogs, mostro vários lugares legais, dou várias dicas. Então se você gosta desse tipo de assunto, por favor, já vai se inscrevendo aí, tá bom? Que eu garanto que o conteúdo é bom. Eu ainda não sei nem por que você ainda não se inscreveu. Vamos ajudar a Mana aqui, sabe, a continuar fazendo conteúdo legal aqui pra você. Porque assim a plataforma entende que vocês gostam do canal e ele envia pra mais pessoas e isso me ajuda bastante a continuar aqui com o canal. Agora que eu já me humilhei bastante pedindo pra você se inscrever no canal, vamos pro tema do vídeo. O vídeo de hoje é sobre eu fazer tudo, tá bom? Eu fiz tudo, porque é uma coisa que me pedem sempre. Sempre que eu abro lá o direct do meu Instagram, tem alguém me pedindo alguma dica sobre o Japão, me pedindo algum favor, alguma coisa. Achando que eu sou o consulado. Então eu pensei em uma forma de ajudar todo mundo da forma mais sincera, sabe? Não aquelas dicas assim que você encontra pela internet assim com uma facilidade. É só você pesquisar dicas sobre o Japão, dicas como ir pro Japão. Já tem esse conteúdo no YouTube, sabe? De pessoas que fizeram isso de uma forma excelente e me ajudaram muito quando eu vim pra cá. Mas eu nunca achei um conteúdo de vivência assim real, sabe? Uma coisa que você tira lá do fundo do seu coração e fala assim: vem, amiga estrangeira, segura na minha mão, eu estou com você. Nunca encontrei isso, então eu fiz um manual de sobrevivência para estrangeiros no Japão. Eu peguei toda essa minha vivência aqui de 2 anos e pouco no Japão, que não é muita coisa, mas eu também conversei com os meus amigos, os meus webs amigos que moram aqui há mais tempo que eu, e também com uma pessoa que eu sou casada, que é o Igor, que nasceu aqui no Japão. Só que o Igor não tem aquela cara de japonês. Eu não sei nem se eu posso falar dessa forma, que é uma forma muito pejorativa, sabe? Infelizmente tem isso na nossa sociedade, que é a cara de alguma coisa, sabe? Cara de asiático. O Igor não tem isso, apesar dele ser japonês. Então, visualmente, para os japoneses, o Igor não é um japonês. Ele é um estrangeiro. Então, eu juntei todas essas experiências dos meus amigos e as minhas e fiz esse manual super sincerão e de coração pra vocês. Então, chuchuzinho, vai deixando esse like aí, tá bom? Que a Mana merece. Então, gente, olha o tamanho desse manual aqui que eu fiz. É realmente um manual. Olha isso. Mas eu juro pra vocês que vai servir muito. A primeira dica do manual é uma coisa que eu sempre falo, mas não custa nada repetir. É uma das coisas que eu tenho em comum com várias pessoas estrangeiras que moram aqui no Japão e que sofrem com isso também, que é a língua. Então, por favor, se você vier pro Japão, aprenda a falar japonês. Não só se vier pro Japão, mas pra qualquer outro país, aprenda a língua do país. É uma das melhores dicas, gente. É uma coisa muito óbvia de se pensar, mas nem todo mundo faz isso, sabe? Quando eu vim pra cá, eu já estudava japonês há um tempo, só que eu não sou assim fluente em japonês. Só que esse pouquinho que eu sei já me ajudou em tantas coisas. Então imagina se eu fosse fluente. Sem contar que isso te abre muitas oportunidades profissionais. Aprenda pelo menos o básico, gente. Isso já ajuda muito. E quando você chegar aqui, você estuda mais ainda. Você não pode ficar dependendo de outras pessoas. Você tem que saber se virar. Então, por favor, aprender japonês. A segunda dica é muito importante. Eu demorei muito tempo pra aprender isso, que é não se limitar. Não acho que pelo fato de você ser estrangeiro, você merece menos que os outros, sabe? Por exemplo, eu já ouvi muita gente falar uma coisinha muito idiota, que entra mesmo na cabeça da gente quando a gente é novo aqui e tá vendo várias coisas novas e tá aprendendo várias coisas, que é uma cultura tão diferente, né? Que é tipo, fábrica é trabalho pra estrangeiro. Gente, eu não tô falando mal de fábrica não, tá? Eu trabalhei em fábrica e tal, e realmente é um dos primeiros trabalhos que a gente tem quando a gente chega aqui. Só que você não precisa se prender naquilo se você não gosta. Se você sabe que tem capacidade de trabalhar em outras coisas, já que você não gosta de trabalhar em fábrica, tente. Não fica se prendendo naquilo, achando que é só isso que você merece. Fábrica é um trabalho muito digno também, assim como todos os trabalhos, gente. Pelo amor de Deus. A gente trabalha, sei lá quantas horas por dia, é uma coisa muito exaustiva. E é por isso que a maioria das pessoas não gostam. Quando eles gostam muito de atitude, sabe? Geralmente isso não acontece muito aqui. Acho que é por isso que eles gostam tanto, porque as pessoas não chegam, não tem esse costume de chegar nos lugares. Vocês estão precisando que façam alguma coisa? Como a gente chega no Brasil, né? Entregando nosso currículo e tal. Aqui não tem muito isso. Então, quando você chega com atitude no lugar e mostra que você quer trabalhar, que é uma coisa que eles acham muito bonita aqui, você talvez tenha chance de conseguir outra coisa. Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso aqui, que andaram pelo bairro, pela cidade e viram alguma loja, alguma coisa que gostariam de trabalhar, chegaram lá, perguntaram e estavam precisando mesmo e conseguiram o trabalho. E também já ouvi pessoas que nem estavam precisando, mas eles acharam tão legal que a pessoa foi lá perguntar se tinha alguma coisa pra ela, se eles precisavam de ajuda, que deram o trabalho. Eu acho isso muito importante, sabe? E nisso entra a primeira dica que eu dei, que é aprender a língua. Porque assim você pode fazer essas coisas, sabe, gente? Você aprendendo pelo menos o básico, você consegue ir em um lugar e perguntar: vocês estão precisando de ajuda? E também tem vários sites que mostram lugares que estão precisando de pessoas pra trabalhar e tal, que abriram vagas. E se você também andar pela cidade, como eu falei, eles sempre colocam uma plaquinha, um papelzinho falando que precisam de alguém ali pra trabalhar. Então é muito importante
importante, sabe? Fazer essas coisas e não se limitar. Minha terceira dica é uma coisa que quando eu falo parece meio tipo, nada a ver, mas eu vou te mostrar como isso é tão importante. Viva pelo menos uma vez no mês como turista no Japão. Pelo menos uma vez, gente. Pelo menos uma vez no mês, tire um dia pra você viver como turista. Quando eu cheguei aqui no Japão em 2018, eu vim pra cá com a intenção de conhecer o Japão pra saber se eu queria morar aqui. Eu explorei o máximo que eu consegui, que me mostraram também. O Iggy e a família dele fizeram questão de me mostrar vários lugares. Eu conheci várias cidades, vários estados, vários parques. Eu conheci vários lugares turísticos aqui que as pessoas sonham em conhecer e que são lindos, porque se tem uma coisa que o Japão sabe fazer é lugar bonito, gente. Então aqui tem vários lugares lindos. Experimentei várias comidas que eu nunca tinha comido no Japão, até porque a culinária é bem diferente. Então isso me encantou. Quando eu voltei em 2019, eu vim com a intenção já de morar aqui. Então, o propósito que eu tinha era conseguir um trabalho. E aí eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei a perceber uma coisa, que as pessoas aqui, elas não apreciam o lugar. Principalmente os estrangeiros, gente, que a maioria vem pra cá pra conseguir dinheiro pra voltar pro Brasil. Então o foco da pessoa é trabalhar. E aqui é um país que, infelizmente, eles veem o trabalho exaustivo como algo bonito, como algo assim plausível. Nossa, você trabalhar até o seu máximo é uma coisa assim que, meu Deus, é muito bonito pra eles. E a gente acaba se envolvendo com isso e esquecendo que a gente tá em um país onde é o sonho de muita gente conhecer. É o Japão, sabe? Só da gente falar pras pessoas que, tipo, nossa, eu moro no Japão, a pessoa fica tipo, nossa, o Japão. E daí as pessoas não aproveitam. Passam metade da vida aqui, passam vários anos aqui, acabam voltando pro Brasil ou pros outros países onde moravam, ou acabam vivendo a vida toda aqui sem conhecer. Então eu vejo que muita gente perde esse lado bom do Japão. Depois de um tempo, quando eu percebi isso, e eu fui viver realmente como turista aqui, fui conhecer vários lugares, fui sozinha, que foi uma experiência muito boa pra mim, eu fiquei tipo, nossa, é realmente por isso que as pessoas gostam daqui, porque eu tinha perdido isso. Eu não via mais lado bom no Japão, só vi uma coisa muito robótica. Trabalho, casa, trabalho, final de semana ia no restaurantezinho, voltava pra casa e era só isso. Como aqui às vezes parece que o objetivo é viver pra trabalhar, a gente acaba às vezes perdendo esse lado bom do Japão, que é esse lado bonito que tem também, sabe? Vira mais uma coisa robótica e você acaba vendo o país de uma forma assim meio triste, sabe? Depois de um tempo. Então, por favor, trabalhe, ganhe seu dinheirinho, mas também conheça esse país que tanta gente sonha em conhecer. A próxima dica é uma coisa que às vezes eu sofro com isso, mas eu tento colocar na minha cabeça que tá tudo bem, que é não ter medo de falar que o Japão não é um país perfeito. O Japão, apesar de ser um país que tem uma cultura bem diferente de vários outros, ele é um país como qualquer outro, gente. Tem várias coisas erradas aqui, não é um país perfeito. Não tá nem perto de ser um país perfeito. Eu vejo que muito estrangeiro aqui tem um receio de falar sobre isso, sabe? Defender várias coisas erradas que tem aqui. E eu acho muito importante, pelo menos pra mim, que sou uma pessoa que trabalha aqui na internet, várias pessoas que me assistem e sonham em conhecer o Japão, falar pra essas pessoas que o Japão não é um país perfeito, que eles não têm que ficar idealizando um país perfeito na cabeça deles, porque daí quando eles chegam aqui, eles se decepcionam como eu me decepcionei. O Japão é um país onde tem muita coisa boa. Eu gosto muito de morar aqui, mas também tem muita coisa ruim, gente. As leis absurdas, principalmente quando envolve a mulher. A hierarquia aqui, principalmente quando se fala de homem, é assim, um nojo. Eu falo muito sobre isso lá no meu Instagram, principalmente sobre saúde mental, que aqui no Japão é uma coisa que é tabu, sabe? Você se consultar no psicólogo não é uma coisa vista como saúde e nem faz parte de um plano de saúde, assim. Por exemplo, acontece muita coisa ruim aqui por esse fato. Terapia, psicologia ser vista como uma coisa meio que tabu. Então tem assuntos bem delicados como assédio e várias outras coisas do tipo. E muitas vezes nem sai notícia sobre isso, porque não falam sobre isso, sabe? Eu nunca conheci nenhuma menina, nenhuma mulher aqui no Japão que eu conviva, nunca passou por algo do tipo. Eu já passei por isso. E eu só moro aqui há 2 anos. Passei só uma vez. São coisas assim bem pesadas que ninguém fala. Eu já trabalhei em uma fábrica onde eu fui assediada. E eu procurei o supervisor, como a gente fala, Shain, Shacho e tal, pra falar sobre isso. E eles me falaram que se eu continuasse falando sobre isso, eu ia ser demitida, eu ia ter que sair da fábrica. Olha que beleza, acontece essas coisas aqui, gente, e a gente não vê muito falando sobre isso, e quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente é até atacada e diminuída por isso. Então hoje em dia eu sempre mostro a realidade do Japão mesmo nas minhas redes sociais. Eu falo sobre o lado ruim, então tô sempre falando sobre várias coisas ruins também que acontecem aqui, também falo do lado bom. E eu sei que a gente tem um privilégio de morar aqui, porque é um país muito legal e que, como eu falei, muita gente quer conhecer, mas também a gente não pode esquecer do lado ruim dele, porque senão a gente acaba se iludindo com uma coisa que não existe.
existe aceitando coisas que a gente não precisa aceitar e não deve aceitar. Então é importante não ter medo de falar e também de aceitar que o Japão não é um país perfeito. E por favor, você que mora aqui há um tempo no Japão e toda vez que você vê alguém falando alguma coisa ruim do Japão, você vai lá comentar: então vai embora. E por que não pega o passaporte e vai embora? Ai, pelo amor de Deus, deixa de ser chata. Você não tá ajudando ninguém, nem assim mesmo, sabia? Você não sabia? Então agora você tá sabendo. A próxima dica é: se você quer realmente viver assim a cultura japonesa, se você quer aprender japonês, não se prenda só em comunidades brasileiras. Eu não tô dizendo pra você não ter amigos brasileiros, tá? Pelo amor de Deus, gente. Todos os meus amigos aqui são estrangeiros como eu, são brasileiros, e eu só tenho um amigo japonês e ele fala português. Eu sei que quando a gente chega aqui no Japão e encontra um brasileiro, amigos brasileiros, a gente se sente acolhido, né? Parece até que a gente cresceu com a pessoa. É tipo quando você muda de colégio, nesse colégio tem alguém que você já conhecia, e você fica: ai, graças a Deus, não tô sozinho. Eu sinto que as pessoas ficam muito naquela comunidade, sabe? Às vezes você muda pra uma cidade onde só tem brasileiro. Gente, pra quem não sabe, o Japão é o lugar onde tem mais brasileiro fora do Brasil. E o Brasil é o lugar onde tem mais japonês fora do Japão. Vocês sabiam disso? E mesmo assim eles acabam não se gostando, eu não entendo. Se acomode muito ali, sabe? Em comunidades onde você se sente mais à vontade, que é falando português. Então eu digo isso, gente, sofra. A dica tem muito a ver com isso, que é: não tenha medo de falar japonês. E eu sofro muito com isso, gente, porque eu tenho muito medo de errar. Eu me acho uma bobocazinha. Meu Deus, é uma das coisas que eu mais tenho raiva em mim. É que eu tenho muito medo de errar, principalmente japonês. Isso só me limita. Sabe? Eu sei que muita gente sente isso também. Certeza que alguém que tá me assistindo aqui, mora aqui no Japão e é estrangeiro e aprendeu japonês, tem um pouco de medo de falar japonês. Eu entendo isso, acontece isso em várias línguas. Eu também tinha isso com inglês. Se eu puder te dar uma dica, converse, vá atrás de falar em japonês, treine seu japonês, vá em algum lugar, tente se virar sozinha, porque é só assim que a gente aprende e perde o medo também. Também, gente, tem uma coisa que é: o japonês não liga pra isso. Ele já sabe que você é estrangeiro ali. Às vezes ele até te ajuda. Não são todos, tá, gente? Não são todos, pelo amor de Deus. Tem uns que são bem merdinhos, mas pelo menos assim, uma grande maioria tentam te ajudar. Eles fazem até mímica pra tentar te ajudar. Eles não ficam rindo de você, tá bom? Eles realmente, às vezes, já esperam, isso já é uma coisa meio ruim também, que eles já esperam que você fale alguma coisa errada, só por ele tá vendo que você é estrangeiro. Isso é bem xenofóbico. A gente pode concordar com isso, não pode? Pode. Mas vamos usar essa coisa ruim aí ao nosso favor, sabe? Pensar por esse lado. Ele já tá esperando mesmo, então eu posso conversar do jeito que eu quiser. Eu posso treinar meu japonês, que tá tudo bem. Ninguém vai ficar rindo de mim. Eles vão tentar me ajudar e eu vou aprender com isso. Então, pense. A próxima dica é uma coisa muito importante, que você tem que saber disso em todos os países, né, minha gente? Mas aqui no Japão, eu senti que eu tive que aprender muito mais, que é: saiba se defender. Eu não tô falando pra você aprender ali um jiu-jitsu, essas coisas, não é isso, tá bom? Mas se você quiser aprender, por favor, também aprenda, bem legal. Falando com palavras mesmo, gente, pra você saber se defender, porque aqui às vezes eles querem pisar em você, sabia? Só por você ser estrangeiro. Como eu disse aqui, não é um país perfeito, e repito isso várias vezes. Então, às vezes eles olham pra você como se você fosse só uma máquina ali e que tem que produzir coisa pro Japão, e é isso que o estrangeiro faz. Então você tem que aprender a se defender e não tenha medo. Não fique baixando a cabeça, achando: eu tô no país dos outros, tenho que só baixar minha cabeça e ouvir. Não tem que fazer isso não. Você paga seus impostos, você não tá aqui pra ser humilhado por ninguém. Porque você baixa a cabeça, eles acham que todo mundo, todos os estrangeiros também vão baixar a cabeça. Aí, o que? Eu vou ser deportada por bater em japonês por causa de vocês? Não vou, não? Até parece, gente, eu não sei nem puxar um cabelo. A próxima dica é muito dedicada aos meus webs amigos lá do Insta, porque eu sempre recebo mensagens me pedindo conselhos sobre esse assunto. Eu tenho 23 anos, gente, acabei de fazer 23 anos. E daí, as pessoas que me seguem geralmente têm essa idade, pelo menos no Instagram é assim. Pessoas jovens que também acabaram de chegar aqui no Japão, ou estão aqui há algum tempo, e sonham em vir morar em Tóquio, que moro no interior, e sonham em vir morar em Tóquio. E eu fui uma pessoa que morei no interior e hoje eu moro em Tóquio. Eu vejo que todo mundo tem muito medo de vir pra Tóquio, que é uma coisa que eu também tinha, até porque aqui é um lugar muito caro e sempre falam que talvez você nem consiga se manter aqui. Muita gente tem medo disso e acabam não tentando isso, mas não gostam de morar no interior, como eu também não gostava tanto. Eu sei que tem muita gente que gosta, gente. O interior é muito bonito, mas eu não gostava tanto. Eu não sou meio assim, gente. Eu sou rata de cidade grande. Tem muita gente que se identifica comigo, então me pergunta: Bruna, como é que eu faço pra ir pra Tóquio? Como é que eu consigo me manter aí? Gente,
É muito simples. Você vem pra Tóquio e arruma um trabalho como no interior. Se você não tá bem no lugar onde você mora, é muito difícil você ficar feliz ali, né? Então tenta, procura um emprego por aqui. Você não precisa morar no centro de Tóquio, não precisa, assim como eu não moro. Mas eu moro no interior de Tóquio, que eu pego um trem, em 15 minutos eu tô no centro de Tóquio. Não é a mesma coisa como eu morava no interior, que eu passava 2 horas no trem para poder chegar no centro. Não sendo o interior de Tóquio, o Japão é muito pequeno, então você consegue ir para outras cidades, gente, de bicicleta e tudo muito tranquilo. Tem muita coisa para fazer, sabe? Loja de conveniência, só que na rua da minha casa tem uns 4. Então você consegue com mais facilidade. No interior as coisas são um pouco assim afastadas. Assim pra se sustentar aqui, gente, eu sou a prova disso. A gente consegue se sustentar aqui. Só você conseguir um trabalho e você fazer os cálculos de onde você quer morar. Você quer morar em um lugar muito grande? Você quer comprar uma casa aqui em Tóquio? Aí realmente é muito caro, mas você pode conseguir também. Talvez demore um tempo, mas você quer um apartamento de boa, ter suas coisinhas, ter seu trabalho, visitar lugares legais, você consegue muito bem isso. Aqui tem várias opções de apartamentos e estilos de vida. Só você ver o que você quer. É simples, gente. Só você pesquisar legal e ver direitinho o que você quer pra você. Não é um bicho de 7 cabeças como fazem parecer aqui, tá bom? Não é. Juro pra você. Evin, por favor, manda um directzinho pra Amanda pra gente marcar, dar um rolezinho. Essa dica é uma coisa meio engraçada, mas vai te ajudar muito. Às vezes aqui, os idosos, eles andam na rua procurando alguém pra brigar. Simplesmente assim, querem desabafar ali, não tem ninguém pra desabafar, eles querem reclamar com alguém. Eu vejo muito isso acontecendo. Eu nunca vi ninguém falando sobre isso, gente. Fui eu mesmo que percebi e eu fiquei tipo assim, nossa, eu tenho que falar sobre isso. Às vezes eles andam fazendo isso. E daí você tem que saber se esquivar disso, porque eles não vão entender se você disser assim, não quero brigar, não. Eles vão brigar com você. Eu vi muito, gente, os velhinhos aqui, daí eles começam a falar sozinho e eles começam a discutir. Passa alguém na rua e fica olhando pra eles, eles começam a discutir com a pessoa assim. Meu querido, não tem quem faça parar. Às vezes não são só idosos não, tá, gente? Tem gente de toda idade aqui, mas geralmente são idosos. Então, se você vier pra cá, tome cuidado com isso. Se você vê um velhinho falando sozinho na rua, não olha, passa direto, olha pra outro lugar. Você finge que nem tá ali, nem tá vendo ele, porque daí ele nem liga pra você. Mas se você ficar encarando ele, ou ficar rindo, ou fazendo alguma coisa, ele vai te pegar na porrada. Uma dica, gente, eu acho que vai ajudar muita gente, que é humanizar as pessoas. Aqui, às vezes, a gente desacostuma com contato humano, de verdade, porque aqui eles substituem quase tudo por máquinas. E eu percebi isso quando eu fui passando pelas pessoas sem perceber elas. De verdade, eu ia a alguma loja e era uma pessoa que tava atendendo, uma pessoa que tava na porta, porque sempre tem alguém na porta falando tipo, ah, seja bem-vindo, ah, muito obrigado, e essas coisas. Aí eu nem respondia a pessoa, deixava passar. No Brasil, a gente tem um costume da pessoa agradecer e você agradecer de volta, dizer de nada, essas coisas. Aqui eles não fazem isso. E a minha dica é humanizar as pessoas, responda as pessoas, não deixe as pessoas passarem despercebidas. Eu comecei a fazer isso e eu realmente senti diferença. Fui na cafeteria e daí quando eu saí, a moça falou assim, ah, obrigado. Aí eu falei de volta, né, ah, obrigado. E daí ela ficou tipo, nossa, realmente ela fez essa cara assim, nossa. Eu percebi que ela até se assustou assim, depois ela deu um sorriso, tipo, nossa, falou comigo, e eu vi que aquilo foi importante pra ela. Acho bom a gente fazendo isso aos poucos, a gente não ficar naquela bolha, porque isso é até outra dica. O Japão é um país que às vezes você vivendo aqui por um tempo, você acaba vendo ele como um país triste, meio robótico, e a gente não pode deixar isso consumir a gente, porque senão acaba ficando realmente muito triste. Tem pra gente ver muito assim como uma coisa muito fria, sabe? Realmente nós que somos brasileiros, que viemos de um país que é tão caloroso assim, e a gente costuma conversar muito. O Japão não é um país que tipo, não encontra pessoas do nada na rua e começa a conversar. No Brasil isso acontece às vezes, e daí você pelo menos começar a mostrar gratidão para as pessoas, pelas pessoas que te atendem, pelas pessoas que falam com você na rua, já é uma coisa muito importante, e é uma coisa que eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Não parece que faz diferença, mas faz sim. Pelo menos para mim fez muita diferença e eu queria passar isso para vocês. Eu vou falar de um assunto que é muito importante. Tá um barulhão aqui com um carro de lixo triturando lixo, mas tá tudo certo. O assunto é padrão de beleza aqui no Japão. Eu tô falando isso porque eu deixei muito isso me afetar quando eu cheguei aqui. Eu sempre fui uma pessoa magra e eu sempre ouvi muitas coisas nada a ver por eu ser magra. E quando eu cheguei aqui no Japão, eu percebi que não era todo lugar que eu encontrava roupas pra mim. Vocês acham que é por quê? Porque eu sou muito magra? Não. Porque aqui eu não sou considerada uma pessoa magra. Deixei de passar por uns comentários muito nada a ver com o meu corpo no Brasil por eu ser magra, porque uma coisa que você não deve comentar, gente, é sobre o corpo da pessoa, sobre o corpo de ninguém. Já passou. E tá no século XXI, hoje já dá pra entender que não se deve comentar sobre o corpo de ninguém. Gente, eu deixei de passar por esses tipos de comentários, daí eu cheguei aqui e comecei a passar por outras coisas, do tipo, fui em uma loja que eu gostava muito, na hora que eu fui pegar uma roupa, o atendente tirou da minha mão e falou, não tem o seu tamanho.
Acontece em todos os lugares, gente. Isso só aconteceu uma vez comigo. Mas eu percebo que é muito difícil, às vezes, eu encontrar, sei lá, uma calça que fique de boa no meu quadril, que eu tenho um quadril bem maior do que os das japonesas, porque aqui, como em vários outros países, a magreza excessiva, tá, gente? De uma forma meio doentio, é vista como algo belo. Sempre vai acabar vendo pessoas diferentes de você de certa forma. Você vai se sentir diferente, gente. Eu tô dizendo que nós somos diferentes, assim. Eu tô sendo bem realista, a gente se sente diferente. Se apegue nisso, seu corpo é lindo e você não tem que ficar se preocupando com coisas assim. Hoje em dia eu já sei onde tem roupa que cabe em mim. Não é todo lugar que eu encontro, não é toda loja, porque às vezes aqui eu sempre vesti M no Brasil, mas o M daqui, gente, é o PP do Brasil. Então, perceba que o problema não está em você, está mesmo na sociedade toda de um país. O problema não é em você, é em várias coisas aqui desse país, sabe? E também é bom saber que isso não acontece só com você, tá bom? Isso acontece com várias outras pessoas, você não está sozinho. Uma dica é sobre algo que eu não vejo as pessoas falando nos vídeos, porque aqui tem vários vídeos de como agir no Japão, o que não fazer no Japão, né? Aí tem sempre, não coloque o hashi enfiado no arroz, porque isso eles fazem nos velórios e tal. Mas eu nunca vejo ninguém falando que você não deve colocar as mãos no bolso enquanto tá conversando com alguém, principalmente se essa pessoa for seu chefe. Eu já falei em algum vídeo aqui no canal sobre isso, mas não custa nada falar de novo. Gente, não faça isso, porque eu descobri de uma forma muito ruim que isso é falta de respeito. É tipo como se você não estivesse nem aí pelo que a pessoa tá falando. Você realmente estivesse assim, cagando porque ela tá falando. Então, não faça isso. Não coloque as mãos nos bolsos enquanto está conversando com alguém, principalmente se a pessoa for seu chefe. A última dica é uma coisa que a gente precisa se desprender disso, que é achar que japonês é um robô. Eu sei que a forma que eles foram às vezes criados deixa eles de uma forma até meio que mecânica assim para algumas coisas, mas todo mundo acha que japonês não faz nada, gente, que japonês fala bem baixinho, que ele não grita, ele é super educado sempre. Não, gente, isso não acontece. Japonês também grita, briga na rua, faz confusão, ri alto, fala no celular no trem, sim, porque todo mundo tem esse negócio aí no trem, não pode nem mexer no celular, você tem que ficar assim parado, olhando pro nada e não sei o que. Não, o japonês grava também. Eu também grava, o japonês faz live. Sabia que o japonês faz live? Porque todo mundo aqui, quando tem um brasileiro fazendo live em algum lugar, não pode estar gravando a cara dos japoneses, pelo amor de Deus, gente. As pessoas chegam, principalmente quem mora aqui em Tóquio, as pessoas chegam com o celular na sua cara. Não, gente, os japoneses não são robôs, eles são seres humanos normais, então eles fazem tudo que a gente faz também, pelo amor de Deus. Vou deixar um exemplo aqui pra vocês desse perfil, que é super famoso aqui, pra vocês verem, assim, um pouquinho do japonês só no final de semana, gente. Só no final de semana, tá bom? Então perca esse sentimento de achar que você tá sempre errado aqui. De achar que você tem que sempre abaixar a cabeça pros outros, que você é o estrangeiro, que tem que ficar ali quieta, sempre errado e essas coisas. Não, gente. Pare de achar que você não pode errar nunca. Você pode errar sim. A única coisa que você não pode fazer aqui no Japão, gente, é cometer crimes. Não só aqui, né? Mas em todo mundo. É só isso que você não pode fazer aqui. O resto tá tudo bem. Eu cometi esse erro de conversar com meu chefe com a mão no bolso, recebi um sermãozão, mas tô viva aqui, não fui expulsa do Japão. Eu não preciso ficar com medo. Eu tinha muito isso antes, gente. Eu achava que qualquer coisa ia ser deportada daqui. Se você pensa desse jeito como eu pensava antes, eu quero muito lhe ajudar. Não fique desse jeito com esse medo todo. Todo mundo erra aqui. A única coisa que você não pode fazer é cometer crimes. Muito simples. O vídeo, pessoal, eu espero muito, muito de todo o meu coração que algumas dessas dicas tenham ajudado você. Eu tirei muito essas dicas lá do fundo do meu coração. Eu pensei muito antes de fazer todo esse roteirozinho e essas coisas que eu acho essenciais. Se gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe com outras pessoas que você sabe que gosta do tema Japão, que gosta de saber sobre essas coisas. Compartilhe com o tio, com a avó, com quem você quiser. Porque isso ajuda bastante também o YouTube entender que mais pessoas querem ver esse vídeo. E daí ele envia para mais pessoas, isso ajuda o canal a crescer. Vai continuar produzindo conteúdo pra vocês. E se você não quiser perder mais nenhum vídeo do canal, por favor, se inscreva, que aqui tem sempre conteúdo novo e eu sei que vai te agradar muito. E é isso, gente. Beijo!